Fala galera, vamos para mais uma análise de mercado. Vamos analisar hoje o cenário de dólar. Veja que o mercado abriu hoje em gap de fuga dessa região de briga. Foi testar novamente essa região aqui, ó. Fazer um teste nesse suporte do pregão anterior. Fazendo esse teste, veio pressão compradora, jogou o mercado lá na primeira fronteira do gap. Primeira fronteira é essa, se você traçar Fibogap de lá do último topo relevante até onde teve a abertura, veja que há confluências nessas regiões aqui entre níveis de Fibo. Então, nessa região, nós tínhamos uma ampla defesa dos vendedores, que seria 38% do Fibo do dia anterior, mas a primeira região da fronteira do gap, né? A primeira resistência que os preços iriam encontrar por aí. O mercado veio testar novamente este fundo, novamente testar esse suporte do pregão, não conseguindo romper, fez um pullback de pré-rompimento, deixando aqui pra gente 1, 2, 3 de venda, ancorado nas médias. Esse 1, 2, 3 eu não peguei porque estava na cara desse suporte, que era muito forte, e essa vela aqui não fechou muito bem, né? Não fechou boa para mim. Para mim, pegar essa venda, ela deveria fechar rompendo esse suporte aqui, ó. Uma vela ampla de ignição, rompendo esse suporte. Pelos 5 minutos, ficou bonito, só que o stop ficou caro. Então, essa primeira venda aqui eu não peguei. Para quem entrou, poderia trabalhar com alvos de Fibo para essa operação, pegando o Fibo do dia, tá vendo? Considerando aqui esse suporte aqui como a cabeça do pivô, poderia vir trabalhando com o Fibos do dia. Ó, primeiro nível foi atingido, segundo alvo atingido, e ficou faltando pouca coisa para atingir esse terceiro alvo aqui embaixo, mas não pegou. Você traçar o espelhamento, né, que é pegando aquele último topo relevante do dia anterior e vir traçando o espelhamento, veja que ele faltou pouco também, mas não entregou o terceiro alvo do espelhamento. Então aqui embaixo nós tínhamos uma região de interesse onde confluía 2 Fibonacci nessa região. Então era um suporte muito relevante para a gente ficar aguardando no dia. O mercado caiu nessa região aqui, veja, caiu nessa região e deixou para gente, olha só, uma falha de fundo nessa região. Aqui, ó, o mercado não conseguiu romper esse suporte, tá vendo? Não conseguindo romper esse suporte, veja que aqui no início, ele deixou um Twin Towers em região de suporte, em seguida deixou um engolfo. Com isso, formando uma figura gráfica de reversão, pelo menos temporária, né? Que foi um fundo duplo aqui. Fundo duplo, eu espero o rompimento da neckline e formar, para mim, um pivô de pós-rompimento, que foi o que ele deixou aqui, ó. Pivô de pós-rompimento ancorado na neckline, né? Numa troca de polaridade dessa região. Então, isso para mim é mais interessante. Aguardando isso, eu entrei na compra aqui, coloquei o stop aqui abaixo. Vamos analisar direito esse cenário? Olha só. Nós tínhamos o mercado tentando romper este suporte aqui e não conseguiu. Tínhamos uma falha de fundo. Tínhamos 2 padrões gráficos indicando fraqueza na venda naquele momento. Um Twin Towers aqui. Depois um engolfo aqui. Em seguida, formando a partir disso, né? A partir disso formou um fundo duplo. Tínhamos aqui a neckline deste fundo duplo. Uma troca de polaridade nessa região. Tá vendo? Uma troca de polaridade nessa região. Pullback de pós-rompimento nela. Deixando aqui pra gente um padrão comprador. Padrão esse que pode se considerar uma entrada aqui. O stop aqui abaixo. Ele foi e desenvolveu bem. Para projetar alvos para esse pivô que a gente pegou aqui, para essa operação, nós poderíamos trabalhar desse jeito, ó. Considerando aqui a cabeça do pivô, ele pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo, ficou devendo o terceiro alvo lá em cima, tá vendo? Ficou devendo o terceiro alvo. Dado essa circunstância, que ele testou novamente essa região aqui, se você olhar, aqui, ó. Testou novamente essa região importante aqui do gráfico e não conseguiu romper. Dado esse cenário, finalizei a operação na ponta compradora.
que o mercado fez por aqui? Então, nós tínhamos isso aqui, uma região de suporte, né? Já desenhada desde o pregão anterior. O mercado não deu o terceiro alvo lá em cima, veio caindo, testar essa região. Quando ele testou essa região, eu comentei com vocês que ele poderia estar fazendo um pullback aqui de pré-rompimento. E que se ele rompesse essa região de suporte que segurou o mercado aqui, ele poderia fazer um pullback de pós-rompimento para tentar buscar o pé do dia. E isso aconteceu. Veja que nessas velas aqui, a pressão vendedora que foi deixada em cima delas foi grande, olha só, o tamanho desses pavis. Deixado nessa resistência que virou ser suporte. Então aqui é uma troca de polaridade nata do dia. Uma troca de polaridade onde o mercado caiu, fez um pivô de pré-rompimento, rompeu e fez um pivô de pós-rompimento com esses padrões de candles aqui. Então a entrada buscando o pé do dia. E foi atingido o alvo. Depois disso, o mercado lateralizou aqui nesse fundo, né? Deu o alvo. Se você for pegar o Fibogap, ele entregou o último alvo do espelhamento, né? Olha lá, bateu no segundo alvo daquele espelhamento, cravou o segundo alvo do espelhamento e fez aqui por último um fundo arredondado, tentando reverter previamente esta tendência de baixa. Vamos ver o que vai acontecer agora no pregão de amanhã, nos prepararmos, passarmos Fibo aqui, vamos trabalhar amanhã com este Fibo, ver o que ele aguarda pra gente aqui, o que a gente consegue pegar, tá bom? Espero contribuir com vocês da melhor forma possível. É nóis. Tchau, tchau.